está muito descarado isso, né? Inclusive, esse material adicional lá que estava lá, eu já até encaminhei de volta se você quiser usar. Ela já estava lá, a gente já tinha até falado. Mas é importante também que é justamente essa pressão. Mas o mais ridículo, Fábio, dessa questão dessa pressão, é como a imprensa está tratando isso de forma normal. Olha, eu não sei se a gente pode falar aqui, mas isso, para mim, é muito mais próximo de uma interferência ou golpe sendo executado do que meramente a forma com que a imprensa está tratando. Olha, eles estão preocupados aí, se não fizer, nós fazemos. Pô, você imagina, vamos traduzir isso para a época do presidente Bolsonaro. Imagina o presidente, olha, nós mandamos aqui a eleição aqui, fui eu que ganhei. Se eu não ganhar, né, se eu não ganhar, eu vou ganhar de qualquer forma. É mais ou menos isso, é esdrúxulo assim mesmo. Né? Se não fizerem o que eu estou mandando aqui. Não, professor, existe um equilíbrio, né, entre os poderes. E existem as funções pré-determinadas, cada um ocupa a função em tal estado. Me parece que o Moraes deixou o cargo de presidente do TSE, mas o cargo não deixou ele, né? Ou ele não deixou. Enfim, pode até inverter isso. Ou seja, na mente dele ainda continua mandando lá. Problema, né? E democracia requer revezamento. Tá? O motivo pelo qual não é sempre a mesma pessoa ocupando o mesmo cargo é justamente a pessoa não ficar tão apegada ao ponto de não querer se desprender, se achar dona do cargo. Então é por isso que você faz esse revezamento. Ele deveria respeitar o colega Cássio Nunes aí, não só ele, os demais colegas também. E aí você falou, tem essa parte aí, né? Vamos lá. A avaliação de ministros do Supremo, Marcelo, e do TSE é que Nunes Marques não tem outro caminho a não ser punir o PL e o Flávio Bolsonaro. Vai ser uma multa, porque era um evento fechado, convenção, nada que tenha uma punição mais grave, que a punição mais grave até a cassação do registro da candidatura. Não chega nisso, há mais uma multa e uma advertência, não use mais. É o que eles estão esperando de Nunes Marques. Agora, vai ser assim quem vai fazer? Não sabemos, né? Para todo efeito, ele pode tomar uma decisão monocrática, depois tem que submeter ao plenário do TSE. Caso o TSE seja aí mais liberal nessa questão, vai parar no Supremo. O Guedinho, Dani, boa tarde para vocês, Flavinha, boa tarde. Vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, pelo que eu senti, vai determinar, não pode usar de forma generalizada inteligência artificial durante a campanha, porque senão quem vai fazer campanha não vai ser Flávio Bolsonaro, vai ser Jair Bolsonaro. Em outras campanhas você pode ter a mesma coisa. Mas o Jair Bolsonaro, de repente, entra um outro personagem fazendo campanha para outro político. Eles dizem que isso você acaba tumultuando todo o processo eleitoral. E aí sabe o que vai acontecer? O STF pode virar uma instância revisora da justiça eleitoral. O que seria completamente ilegal se isso acontecesse. É um verdadeiro absurdo. O órgão do TSE, ele já existe como órgão máximo do próprio processo eleitoral. Tudo sempre parou por lá, né? Vale, inclusive, um complemento aí, a essa questão, né? O famoso, dá exemplo, a falsa equivalência. O que aconteceu essa semana, há 2 dias? O Lula, a campanha do Lula, o Lula diretamente foi multado em R$ 15.000 por ter feito campanha aberta, pedido voto, fora do momento eleitoral, usando um evento público, pago com dinheiro público, para pedir voto para Marina Silva e para Simone Tebet em São Paulo. Isso aconteceu efetivamente, isso é tipificado na regra, ou seja, você não pode usar palanque público, aqueles eventos de lançamento ou obras que são feitas com o governo federal, ou nos governos estaduais e municipais, são verbas públicas. Então você não pode usar aquele momento para abertamente pedir ali para os seus parceiros voto. Tá? Ontem eu tinha dado exemplo de eventos e shows onde usaram também dinheiro público e aí se pedia voto para Senado, para todo mundo, né? Da esquerda. Ora, olha só o problema da equivalência. Com relação ao Lula, deram uma multa de R$ 15.000. O PT, salvo me engano, o fundão partidário do PT, eu acho que é algo como 500 milhões, alguma coisa assim. É o segundo maior. Né? Mais do que 500, mais do que R$ 500 milhão. Então, R$ 15.000 ali vale a pena. Ele vai pedir, faz a conta aí, dá para eu pedir mais umas 100 vezes aí. Né? Se a multa é só essa.
Já quando esse assunto vem para cima do presidente Bolsonaro, a imprensa toda, e aí o mal já está feito, trata isso já como inelegibilidade do Flávio. Né? Já coloca, olha, se a questão da IA aí não foi punida, vai ficar inelegível, papapá, já cria um problema para o futuro. Então é uma falsa proporção, primeiro pela tipificação, e o próprio Nunes Marques já deixou claro qual é o entendimento. Para quem não sabe, existe uma liberdade para o magistrado sobre o entendimento sobre regra. A palavra final é do magistrado em si. Né? Sobre de que forma vai tratar uma regra. Principalmente numa inovação não tipificada como essa. Essa questão da IA, a regulação da IA, ainda é algo que está meio incipiente ainda. Né? Então, o entendimento do Nunes Marques foi, olha, se não foi para prejudicar terceiros e se isso não criou uma vantagem para o presidente Bolsonaro, e não criou porque o evento era privado, né? Não tem nada demais. Tem até uma outra matéria aí no código, é a IA do bem. O Nunes Marques usou essa expressão. Né? Se a IA do bem, ou seja, ela não é um deepfake e ela foi feita para o público interno. Quem deu publicidade foi a imprensa. A imprensa podia não ter dado a publicidade. Né? Aquilo era um evento interno. Diferente do que aconteceu com o Lula quando pediu voto, porque ele estava num evento público de entrega de obra pedindo voto para duas pré-candidatas dele a São Paulo, ao Senado de São Paulo. Então, assim, esses 2 pesos e 2 medidas é muito delicado, mas o impressionante é da mídia mainstream, esse pessoal muito bem pago, e eles não fazem a crítica no final. Eles dão a notícia como se fosse qualquer coisa banal, assim, não, olha, então ele vai ter que ceder aí, porque senão vai virar bagunça. Não, tá errado. Não é porque não tá coerente. Não houve o uso de deepfake. O Flávio Bolsonaro não usou aquilo, ou a campanha do Flávio, publicamente para convencer ninguém a fazer voto. Foi um gesto ali simbólico dentro de um evento privado. A convenção partidária é um evento privado. Né? O PL poderia, por exemplo, ter dito, olha, está proibido câmera aqui. Podia proibir se ele quisesse. Mas já que a imprensa foi lá e filmou tudo, eles que resolveram divulgar. Mas aquilo foi para o público-alvo, né? É uma coisa louca, né, que a gente está vendo. Vamos lá. Continua, porque aí depois saiu essa notícia aqui também, né? Que você vê que está tudo ligado. Decisão de Moraes sobre IA de Bolsonaro gera mal-estar e alerta do TSE. TSE vê interferência de Moraes e ordem sobre IA de Bolsonaro gera mal-estar. Então você vê que mesmo ele tomando, foi o que o jornalista da mídia, ele disse, né? Ele falou, olha, o Alexandre de Moraes está fazendo isso porque ele tem medo de perder, o Flávio Bolsonaro colocar mais 4 ministros, e eles terão a maioria, e essa maioria podem abrir a investigação ou permitir que a investigação dos 120 milhões seja feita. Então ele está com medo e por isso que ele está perseguindo o Bolsonaro. Então a velha mídia já está falando com todas as letras isso aí. Agora, uma coisa real aqui, ô Moisés, é que nós estamos vendo, né, os 3 intocáveis dizendo que eles irão fazer algo, mas nós não vimos ainda a reação do Cássio Nunes, ou do André Mendonça e dos outros que estão ali no caso do TSE. Então o que você analisa aí essa tensão agora clara dentro do STF, essa briga toda aí? Tem gente dizendo que na verdade isso daria 5-5. E aí, como é que você vê isso aí? A grande questão é essa. E isso é bom. Vamos entender que isso é saudável dessa vez, porque em 2022 era uma unanimidade. Ninguém podia questionar nada. Parece que há uma divisão interna. Tem gente que pensa de uma forma, tem gente que pensa de outra, e isso é sempre saudável no debate político. Mas nesse caso, acima do debate político, e TSE tem a ver com política, tá? A organização da política, né? Acima desse debate político tem a questão institucional. Então, podem ficar chateados lá no STF, mas no momento que o STF chama para si a condição de revisor do próprio TSE, a coisa fica complicada, ele está atropelando a prerrogativa. Mais uma vez eu digo, lá atrás, em 2022, aconteceram tantos absurdos como, por exemplo, medidas que fizeram o diretor da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, ter que ir com urgência ao gabinete do presidente do TSE à época, que era o Moraes, para prestar esclarecimento de por que a Polícia Rodoviária Federal estava fiscalizando ônibus e veículos irregulares, que é algo que sempre aconteceu.
E, na verdade, ele foi hostilizado ali, foi, vamos dizer, demandado a suspender, e suspenderam. No meu entendimento, isso é uma medida arbitrária e incoerente com a própria atribuição da PRF, né? Mas obedeceram